Olá pessoal, meu nome é João Paulo, vamos à quarta aula do curso de Tecnologias Web. Bom, conteúdo dessa aula a gente vai falar basicamente sobre aplicativos para a internet. Falar sobre navegadores, clientes de e-mail e webmail, comunicadores instantâneos, que são os famosos chats ou bate-papo, compartilhamento de arquivos, os aplicativos que a gente vai usar aí para transmissão de arquivos, segurança na rede, vou falar um pouquinho sobre alguns aplicativos de segurança que é importante a gente usar e também falar sobre, e aplicativos na Web 2, a Web 2.0, que é o futuro aí do desenvolvimento de sistemas. Bom, primeiramente falar um pouquinho sobre os navegadores, que são o principal recurso que a gente tem na internet. Também conhecido como browsers. Em inglês, browser. Bom, ele é fundamental para acesso à internet. Como a gente já sabe, para navegar na internet, visualizar páginas e até utilizar alguns sistemas, a gente vai utilizar via navegador web. Bom, os primeiros que foram lançados foram o Mosaic, o Netscape e o Internet Explorer. A partir do lançamento desses navegadores, aí surgiram outros navegadores de internet e há uma disputa entre eles por popularidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, quais são os principais navegadores hoje em dia? Google Chrome, que é a solução da Google para navegação na web. O Internet Explorer, que é da Microsoft, ele vem junto com o sistema operacional Windows. O Firefox, da Mozilla. O Safari, normalmente usa no Mac. E o Opera, também um navegador aí pouco utilizado, mas importante também para a gente conhecer. Bom, como eu havia dito, eles brigam por popularidade. Então, o navegador mais utilizado hoje em dia é o Google Chrome. Ele tem quase metade do mercado. O Internet Explorer, que era o antigo líder, perdeu o lugar para o Google Chrome. E o Firefox também tem um número expressivo de utilizadores. O Safari, o Opera e os outros são menos utilizados, mas também são, principalmente o Safari e o Opera, são importantes na internet. Se você for pensar, 1,5% é pouco? É pouco em porcentagem, mas em quantidade de usuários é muito expressivo. Se a gente for imaginar a quantidade de pessoas hoje que utilizam a internet, é um número grande aí de pessoas, de dispositivos. Aqui um gráfico, só para ilustrar melhor a popularidade de hoje dos navegadores. Bom, aqui o Google Chrome quase chegando nos 50% de utilização e o restante uma utilização bem menor que a do próprio Google Chrome. E o Google Chrome não é um navegador antigo, ele tem poucos anos aí de existência. Hoje ele é o mais popular e ele foi lançado em 2008. Então ele não é um navegador tão antigo quanto o Internet Explorer, por exemplo, que vem desde 1995. Ele desbancou o Internet Explorer com o seguinte marketing. Ele diz ser um navegador mais rápido. E com a correria do dia a dia de hoje, quem que não quer que algo seja feito mais rápido? E realmente o Google Chrome, quando ele foi lançado, ele realmente era muito mais rápido que a versão daquela época do Internet Explorer. Até hoje, o Internet Explorer corre atrás dessa velocidade, dessa simplicidade que o Google Chrome alcançou para poder ter mais competitividade no mercado. Bom, o Google Chrome, falar um pouquinho mais sobre ele, já que ele é o mais popular, né? Ele é disponível em 51 idiomas e ele roda em diversas plataformas. Inclusive no Android, ele é um navegador, nas últimas versões do Android, ele é um navegador padrão
do sistema operacional Android, mas ele tem versões para Windows, Linux e Mac também. Inclusive, sendo muito utilizado no próprio Windows. O pessoal usa o Internet Explorer para baixar o Google Chrome e aí passa a usar só o Google Chrome. Aqui a interface do Google Chrome, como que ela é. Ela é simples, vocês podem ver que ela tem 3 botõezinhos. Aqui a gente clica nessa estrela para marcar algo como favorito. Aqui fica o endereço. Se for uma página segura, a gente já tem o cadeadinho ali do lado. E aqui a gente consegue trabalhar com abas. A gente consegue abrir várias abas ao invés de ficar abrindo várias janelas de navegação. Que facilita muito aí para a gente passar de uma navegação para outra. Outra coisa, para fazer pesquisas em sites de busca como o Google, se o Google tiver configurado como seu site de busca padrão, você não precisa estar nessa página para fazer a pesquisa. De qualquer página, você digitou uma frase aqui que não seja um endereço de internet, ele já vai buscar para você no seu mecanismo de busca. Isso ganha-se muito tempo com isso, você não ter que entrar no site de busca para fazer uma pesquisa. Falar um pouquinho também do Internet Explorer. Ele foi criado em 95. E ele é distribuído com o Windows. Então, o sistema operacional Windows já vem com o Internet Explorer como navegador padrão. E aí, quem usa o Windows vai ter que, se quiser optar por outro navegador, teria que instalar, teria todo um transtorno. E mesmo assim, o Google Chrome conseguiu aí desbancar o Internet Explorer. Por muitos anos ele foi líder de mercado. No auge ele chegou a ser usado por 99% dos dispositivos, ou seja, era um monopólio mesmo do Internet Explorer. Ele era utilizado por basicamente todo mundo. Aqui a interface atual do Internet Explorer. Ele incorporou vários artefatos do Google Chrome, como o uso de abas, e essa pesquisa que pode ser feita diretamente da barra de endereços. A simplicidade também, ele eliminou vários botões que antigamente a gente tinha nas últimas versões, nas versões mais antigas do Internet Explorer, a gente tinha botões para qualquer coisa, e aqui a gente tem uma simplificação da interface a fim de tornar a vida do usuário mais dinâmica. E recuperar o mercado também, né? Bom, falamos um pouquinho dos navegadores, agora eu vou falar de clientes de e-mail e de clientes de webmail. Bom, basicamente os clientes são aplicativos usados para receber os e-mails. Os e-mails são enviados sempre para um servidor de e-mail e o destinatário vai buscar esses e-mails no servidor. Bom, existem serviços de e-mail gratuitos ou pagos e é necessária a criação de uma conta nesses serviços para que você possa utilizar o e-mail. Normalmente a conta é o seu nome de usuário, o nome que você escolher, desde que esteja disponível, e aqui o domínio da empresa prestadora do serviço, para você, da empresa que está prestando o serviço de e-mail. Bom, 2 tipos de clientes de e-mail. Existe o cliente de e-mail desktop. Tá? Esse cliente de e-mail desktop é aquele que a gente precisa instalar no computador. Por exemplo, o Outlook, que vem com Windows também. Outlook Express, ou vinha com Windows, hoje é o Windows Mail. E ele é um software que a gente usa para ler os e-mails. Normalmente eles utilizam o POP3, que é um protocolo de recebimento de e-mails, e o protocolo SMTP para o envio de e-mails. Qual que é a tendência desses clientes desktop? Serem substituídos por soluções webmail. Por quê? Porque elas são mais simples e elas podem ser acessadas de qualquer ponto. A gente vai ver mais para frente as diferenças entre clientes desktop
e webmail. Clientes de e-mail webmail normalmente utilizam o IMAP para recebimento e o SMTP para o envio dos e-mails. Bom, qual é a diferença de eu usar POP3 e IMAP? O POP3, eu vou fazer uma cópia desse e-mail do servidor para a minha máquina. Então, assim que me enviam um e-mail e esse e-mail chega no servidor, na hora que eu vou buscar esse e-mail, eu faço uma cópia dele para mim. E a partir desse momento eu tenho esse e-mail no meu computador. Posso lê-lo a hora que eu quiser. O IMAP é diferente. Ele mapeia os e-mails que estão lá no servidor para serem visualizados por você. Então, por isso que ele é utilizado bastante no webmail, mas não só no webmail. Existem clientes de e-mail desktop que utilizam também, que a gente pode escolher utilizar o IMAP. Até porque a gente fica com uma visualização fiel daqueles e-mails que estão no servidor. E se der algum problema na nossa máquina, os e-mails continuam no servidor. A gente não vai ter a perda desses e-mails. Ele está em uma tendência de crescimento por causa do cloud computing, que é a computação nas nuvens. Então, a tendência hoje é deixar tudo na nuvem. Arquivos, principalmente e-mails. Por quê? Nos servidores, a gente tem uma estrutura de armazenamento muito melhor que em máquinas pessoais. Não tem tanto perigo de roubo. Então, se você tem todos os seus e-mails do seu trabalho, uma cópia deles, você baixou eles do servidor no seu notebook e eles foram apagados do servidor, se você perder esse notebook, se der algum problema no notebook, você perdeu os seus e-mails. Aqui uma tabelinha com algumas diferenças do webmail para os clientes desktop. Bom, webmail, acesso pelo navegador. E o desktop, acesso por software desktop. Até aí, uma diferença básica. O webmail mantém os e-mails nas nuvens. Então, nós não temos que nos preocupar em perder os e-mails se der algum problema na nossa máquina. No desktop, e-mails são copiados para o PC. Por que eu coloquei aqui nem sempre? Porque a gente pode usar o IMAP e manter os e-mails nas nuvens, mesmo usando os clientes de e-mail desktop. É uma opção que a gente tem. Bom, a grande vantagem do webmail para o desktop: acesso de qualquer dispositivo com navegador. Para a gente acessar nossos e-mails, a gente não precisa instalar nada específico, configurar a conexão com o servidor de e-mail, não precisa fazer nada, porque a gente já tem isso configurado numa página de web para nós. Então a gente acessa essa página com a nossa senha e a gente tem acesso a todos os nossos e-mails. Já o desktop, é necessário que eu instale um software específico no dispositivo, faça a configuração da comunicação desse software com o servidor de e-mails, e aí sim eu consigo ler os e-mails, os meus e-mails. Bom, os serviços de e-mail agora, que são aquelas empresas que vão nos fornecer aquele espacinho no servidor de e-mails para que a gente para que possam enviar os e-mails que são destinados a nós nesse espacinho, e aí de lá a gente baixa para a nossa máquina ou visualiza eles lá no servidor mesmo. A maioria desses servidores já fornece para nós um ambiente de webmail. Então, basicamente, a gente não precisa de configuração nenhuma se a gente quiser usar o webmail. Para quem quiser o uso de cliente desktop, a gente tem que ver se esse serviço tem a disponibilidade, por exemplo, de uso de um protocolo POP, para a gente poder baixar os e-mails. E é uma decisão do usuário, na grande maioria das vezes, utilizar um ambiente webmail ou um ambiente desktop. Aqui estão alguns clientes de webmail
bem conhecidos. A gente tem o Hotmail, da Microsoft, o Gmail, do Google, Yahoo Mail, do Yahoo, e tem alguns serviços brasileiros também. Na verdade, existe uma infinidade de serviços de e-mail que a gente pode estar utilizando. Alguns pagos, alguns gratuitos, alguns bons, outros não. E aqui alguns softwares de clientes de e-mail desktop, esses que a gente precisa instalar na nossa máquina. As principais soluções são o Outlook, que é da Microsoft, o Eudora, IncrediMail, o Thunderbird, o Evolution. Então aqui a gente tem alguns softwares que a gente instala na máquina para poder visualizar nossos e-mails ou baixar nossos e-mails, manter uma cópia para que a gente possa visualizar. Existem vários outros também. Bom, falar um pouquinho também sobre comunicadores instantâneos. Os famosos chats ou bate-papo. Bom, o primeiro protocolo de transmissão de mensagens instantâneas, o primeiro protocolo que foi inventado foi o IRC, Internet Relay Chat, que foi lançado em 88. O IRC é o protocolo e o principal cliente de IRC, ou seja, o software que a gente usa para fazer essa comunicação, chama-se MIRC, ou MIRC, mas eu sempre ouvi o pessoal falando MIRC. Quem é das antigas vai lembrar que a gente só tinha o MIRC para se comunicar naquela época. Depois disso, tem um aplicativo chamado ICQ. É lançado um aplicativo chamado ICQ em 96. Esse aplicativo ele era diferente. A gente não precisava entrar num canal de chat para bater o papo. A gente tinha como enviar mensagens ponto a ponto para os usuários. Então, cada usuário tinha um ICQ number. Era um número, como se fosse um número de telefone, em que você adicionava esse número na sua lista de contatos e a partir dali você poderia enviar mensagens, enviar arquivos. Era bem completo mesmo o ICQ e foi o grande aplicativo da época, o revolucionário. Ele que revolucionou essa transmissão de mensagens por comunicadores instantâneos. E ele chegou a alcançar, na época, quase 200 milhões de usuários. Na época, isso é um número estratosférico, porque 200 milhões de usuários na década de 90 usando um único aplicativo. Então o ICQ foi o grande aplicativo que revolucionou a transmissão de mensagens instantâneas. A partir daí surgiram vários comunicadores instantâneos, como o Windows Live Messenger, que depois se fundiu com o Skype, que também era um outro grande aplicativo. O Yahoo Messenger, o Gtalk, que é do Google, que hoje virou Hangouts. O Facebook Messenger, que a gente consegue se comunicar com nossos amigos do Facebook via mensagens pessoais. Inclusive, para dispositivos móveis, a gente tem um aplicativo que a gente consegue apenas fazer essas comunicações de forma mais rápida. E o mais famoso do momento, que é o WhatsApp, que ele é vinculado diretamente à sua linha telefônica. Então, cada linha telefônica pode ter um usuário de WhatsApp e as mensagens são enviadas via internet. Bom, falar um pouquinho de compartilhamento de arquivos. Um dos tipos de compartilhamento de arquivos é o peer-to-peer. A gente tem essa sigla aqui, P2P, peer-to-peer. O que seria esse compartilhamento peer-to-peer? Seria uma conexão ponto a ponto. Então, da origem para o destino, eu envio o arquivo diretamente, sem passar por servidor de arquivos, sem passar por nenhum lugar. Então eu tenho um arquivo aqui na origem e eu quero que ele seja transmitido a um destino. Pode ser uma máquina pessoal para outra máquina pessoal. Esse arquivo é transmitido de forma direta. Quais são os principais aplicativos peer-to-peer? Shariasa e o BitTorrent. Existem vários outros aplicativos de peer-to-peer.
Só que esses dois, principalmente o BitTorrent, é muito utilizado nos dias de hoje. O BitTorrent a gente consegue, inclusive, receber arquivos de ponto a ponto, mas cada pedaço do arquivo de um ponto diferente. Esses aplicativos requerem maior cautela, eles são muito utilizados para disseminação de vírus, então tomem cuidado no uso desses aplicativos peer-to-peer. Como eles não passam por servidor algum, se você não tiver um bom antivírus na sua máquina, atualizado, você pode baixar da máquina de qualquer outra pessoa que já esteja infectada, e aí vai infectar sua máquina também. Outro tipo de compartilhamento de arquivos seria os serviços de hospedagem. Esses serviços de hospedagem utilizam um servidor remoto que armazena esses arquivos. Então, esses arquivos não são transmitidos de ponto a ponto, eles são transmitidos de um ponto a um servidor e de um servidor a um ponto. Existem também serviços de hospedagem gratuitos e pagos. Normalmente os serviços são pagos, mas existe uma versão deles gratuita com um espaço limitado para você armazenar seus arquivos. Bom, aumenta a segurança, porque muitos desses servidores de arquivos, desses serviços de hospedagem, eles já contêm um antivírus. Então a gente consegue aí ter um controle maior, uma segurança maior nesse tipo de compartilhamento. Aqui um esqueminha de como funciona o compartilhamento de arquivos via serviços de hospedagem. Eu tenho um arquivo na origem e eu quero transmiti-lo para esse destino. Primeiramente, eu tenho que transmiti-lo a um servidor e o servidor vai transmiti-lo ao destino, ou o destino vai buscar esse arquivo no servidor. Outra vantagem desse tipo de compartilhamento é que a partir do momento que o arquivo está no servidor, eu consigo transmiti-lo ou acessá-lo de vários destinos. Na conexão ponto a ponto, eu teria que fazer uma transmissão de arquivo para cada ponto que eu queira transmitir meu arquivo. Aqui nesse tipo de arquitetura, eu consigo transmitir uma vez meu arquivo para o servidor, e aí do servidor ele pode ser baixado por vários destinos, desde que seja feito o acesso de forma correta. Alguns serviços de hospedagem de arquivos. Nós temos o Microsoft OneDrive, o Dropbox e o Google Drive. São os principais serviços de compartilhamento de arquivos. Dropbox, o Google Drive. Todos eles, na verdade, disponibilizam uma versão gratuita com algum espaço para que você possa deixar os seus arquivos lá. Outra grande vantagem desse tipo de compartilhamento de arquivos é que você pode usar para fazer backup dos seus arquivos. Você consegue manter uma cópia segura dele nesses servidores. Falar sobre alguns aplicativos de segurança na rede. Para navegar tranquilo, a gente precisa ter, no mínimo, um antivírus e hoje em dia também um anti-spyware. Antivírus é aquele software que vai filtrar tudo que entra no nosso computador e vai falar se aquilo contém um vírus ou não. Se por um acaso estiver infectado, ou ele não deixa aquele arquivo ser transmitido, ou ele apaga aquele arquivo. Anti-spyware. Anti-spyware é muito importante para quem navega muito na internet. Anti-spyware, ele vai bloquear aquelas propagandas indesejáveis. São softwares maliciosos que são instalados na nossa máquina e geram um conjunto de propagandas que a gente não quer visualizar. Todo mundo acho que já passou por isso. Vamos ver. A gente está navegando numa página, por exemplo, numa página que a gente sabe que não tem propaganda nenhuma, página inicial do Google. E de repente aparece, compre esse sapato, clique aqui. Normalmente, umas propagandas bem chamativas, piscando, colorido. Então, esse anti-spyware vai bloquear esse tipo de software de ser instalado na nossa máquina. É de essencial importância para a gente poder navegar tranquilo na internet.
Tem alguns outros são opcionais, como o uso de firewall. O firewall seria, a tradução dele, muro de fogo. É um muro, ou seja, é um bloqueio que a gente tem e a gente só permite a conexão de entrada e saída que esteja configurada para ser liberada no firewall. Uma conexão estranha àquilo que a gente está preparado, o firewall não deixa passar, ele bloqueia essa conexão. Impede de hackers invadirem computadores e muitos outros problemas, né? E também um software de criptografia. Para quem transmite dados de forma sigilosa, é interessante ter um software para criptografia dos dados. Embora a gente tenha um protocolo de transmissão HTTPS, que ele já transmite os dados de forma criptografada, de repente é interessante a gente ter um software de criptografia para a gente poder transmitir arquivos criptografados, e-mails criptografados, qualquer tipo de dado a gente consegue criptografar, ou seja, codificar esses dados para que eles não sejam interceptados, ou se eles forem interceptados, para que não possam ser lidos por quem os interceptou. Então, essas são algumas soluções básicas aí de segurança na internet. A gente tem que estar preocupado com esse tipo de coisa e algumas soluções são esses softwares aqui. Opa! Aplicativos na Web 2.0. A Web 2.0 é essa web que a gente consegue desenvolver aplicativos que rodam no navegador, mas que tem característica de aplicativo desktop. São softwares complexos, softwares que muitas vezes a gente deixa de usar, de instalar no computador, para que a gente possa usar no navegador, que é muito mais simples, e a gente acessa de qualquer máquina com o navegador. Então eles possuem característica desktop, ou seja, são aqueles softwares que são cheios de recursos, só que eles rodam dentro do navegador. Vou dar alguns exemplos aqui. O Flickr, o Google Drive, alguns webmails também, são bem completos. Existem vários outros aplicativos da Web 2.0 que têm essa característica. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o Google Docs. Então, a gente usa normalmente para fazer nossas apresentações, nossos textos. A maioria das pessoas usa o Microsoft Office. O Microsoft Office é um software pago e que a gente precisa instalar no computador. Aí a gente abre aquele software, digita o nosso texto, faz a nossa apresentação, a nossa planilha eletrônica, salva um arquivo com aquilo que a gente fez. No Google Docs é diferente. A gente acessa um site na internet e lá eu posso criar a mesma coisa, textos, apresentações, planilhas eletrônicas e etc. Só que a diferença é que o arquivo fica salvo no meu Google Drive. Então é uma solução ótima para quem vive viajando ou às vezes não tem muito tempo para ficar de frente a uma máquina para desenvolver, fazer suas aulas, por exemplo, num aplicativo que gera os slides. A gente acessa o Google Drive de um celular e consegue fazer apresentações, planilhas eletrônicas, tudo ali via internet, via navegador de internet. Não tem a quantidade de recursos que um Microsoft Office tem ainda, mas está numa crescente muito grande e muitos sistemas de informação, inclusive, estão sendo migrados para a web. Hoje, a gente falar em desenvolvimento de sistemas de informação, a gente está falando já em desenvolvimento de sistemas para a web. Até porque a informação tem que voar de um ponto ao outro. E nada melhor do que esse sistema estar na internet para que essa informação seja transmitida de forma rápida. Bom, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Olá pessoal, vamos fazer as atividades da quarta aula de Tecnologias Web. Primeira atividade,
Qual o navegador da internet mais utilizado hoje em dia? Essa é fácil, né? Qual que é aquele navegador que é utilizado por quase metade das pessoas que utilizam a internet? É o Google Chrome. Tá? Esse Google Chrome chegou e desbancou o Internet Explorer, que já chegou a ter 99% de uso na internet. Qual é a grande vantagem do Google Chrome? Ele chegou com um marketing muito forte em ser mais rápido, um navegador mais rápido. E ele conseguiu isso e conseguiu ser o navegador mais popular do mundo hoje em dia. Segunda atividade. Qual o protocolo de recebimento de e-mails normalmente utilizados por sistemas de webmail? Vocês lembram que o webmail, ele não baixa e copia o e-mail. Ele só visualiza aquilo que está no servidor. E existe um protocolo que é utilizado para visualizar isso que está no servidor. A gente não precisa fazer cópia do e-mail. A gente mantém nosso e-mail seguro lá no servidor. É o protocolo IMAP. Diferente do protocolo POP3. O protocolo POP3 é aquele protocolo que a gente vai baixar o e-mail para a nossa máquina, fazer uma cópia dele, e a partir dali a gente pode apagar do servidor ou escolher para manter alguns dias ele como segurança no servidor. Tem várias configurações. O IMAP a gente só vai estar visualizando aquilo que está lá no servidor. E é muito utilizado por webmail, até porque o próprio webmail também roda no servidor. Bom, qual é o primeiro protocolo criado para troca de mensagens instantâneas pela internet? Aquele protocolo que era utilizado por aquele software chamado Mirk. É o protocolo IRC, Internet Relay Chat. Ele foi o primeiro protocolo a implementar essa transmissão de mensagem de forma instantânea, né? De forma rápida, em tempo real. Bom, aplicativos peer-to-peer utilizam servidores de arquivos para transmissão? Utiliza servidores peer-to-peer? Claro que não, é ponto a ponto. Então a transmissão do arquivo ela é feita de uma determinada máquina diretamente para outra máquina. É feita uma conexão e a partir dali os pacotes são transmitidos e eles têm a checagem de integridade e a partir do momento que todos os pacotes referentes àquele arquivo chegam no destino, aquele arquivo pode ser considerado transmitido. Então, resposta é não. Ela é feita ponto a ponto. Uma aguinha. Última atividade. Cite alguns importantes serviços de hospedagem de arquivos. Eu vou citar alguns e vou falar um pouco sobre eles também. Google Drive, Dropbox e OneDrive são os mais utilizados. Bom, vou falar um pouquinho de como a gente pode utilizar esses serviços de hospedagem. Vamos imaginar que a gente tenha um computador na empresa, um computador em casa e um notebook. Pessoal, nós muitas vezes queremos que esses arquivos, que alguns arquivos nossos, sejam comuns a todos esses computadores. Eu vou utilizar a minha planilha de gastos mensais, tanto no trabalho, quanto quando eu estiver com o meu notebook, quanto quando eu estiver em casa. Então, qual é uma solução para esse tipo de problema? Ao invés de eu ficar copiando, fiz uma atualização na minha planilha, agora eu vou fazer uma cópia no pendrive e vou levar para a minha empresa. Não, eu guardo esse arquivo num Dropbox, por exemplo, e a partir do momento que eu chegar na empresa, ligar o meu computador, ele vai atualizar aquele arquivo automaticamente. Então a gente consegue ter cópias fiéis do arquivo e até para compartilhar esse arquivo com outros usuários. É uma boa, qualquer um desses três é uma boa pedida aí. Essas foram as atividades da quarta aula. Muito obrigado.